Agora chegamos às duas últimas das grandes doutrinas fundamentais: a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Nessa sessão tratarei da ressurreição dos mortos e na sessão seguinte tratarei do julgamento eterno. Precisamos entender o significado da palavra ressurreição. A palavra grega traduzida significa levantar-se. Portanto, ressurreição é levantar-se da morte e da sepultura. Na escritura que acabamos de citar, vimos que o homem é composto por 3 elementos: espírito, alma e corpo. É importante entender que é o corpo que morre e é o corpo que ressuscitará. O espírito e a alma nunca precisam ter ressuscitados, porque nunca passaram para a morte. Então estamos falando sobre a ressurreição do corpo. Isto é muito importante. Agora quero tratar um pouco esta manhã do que a Bíblia mostra sobre o que acontece com as pessoas depois que elas morrem. Descobri que esta é uma questão de interesse universal. Não importa que a nacionalidade ou cultura você pertence, todos estão interessados em saber o que acontece após a morte. A Bíblia dá uma imagem bastante clara, e eu vou tentar delinear essa imagem e depois mostrar como ela afetará a ressurreição. Em Lucas 16, versículos 22 e 26, Jesus nos dá a sua imagem do que acontece. Quero salientar que isso nunca é chamado de parábola, porque a palavra parábola não é usada em conexão com isso. Começaremos com Lucas, capítulo 16, versículo 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se alimentava suntuosamente, ou vivia luxuosamente todos os dias. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, que foi colocado à sua porta, desejando ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, os cães vieram e lamberam-lhes as feridas. Foi assim que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O homem rico também morreu e foi enterrado. E estando em tormentos no Hades, ergueu os olhos e viu Abraão ao longe e Lázaro no seu seio. Então ele chorou e disse: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda Lázaro para que molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, pois estou atormentando nessa chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra que durante a tua vida recebeste as tuas coisas boas e da mesma forma as coisas más de Lázaro, mas agora ele está sendo consolado e você está atormentado. E além de tudo isso, entre nós e vocês existe um grande abismo formado para aqueles que querem passar daqui para vocês não possam passar, nem os de lá possam passar para nós. Então ele disse: Rogo-te, portanto, pai Abraão, que os envie à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que não venham também para este lugar de tormento. E Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. Mas eles lhe disse: Se não houvesse a Moisés e aos profetas, nem se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. E com verdade isso se provou na experiência, mesmo quando Jesus ressuscitou dos mortos. Aqueles que não acreditaram em Moisés e nos profetas não reconheceram o que tinha acontecido. Esse é um pensamento muito solene. Às vezes esperamos alguma tremenda visitação sobrenatural e dizemos que isso acontecer ficaremos convencidos. Mas Deus diz: você tem a minha palavra. Isso é tudo que você precisa. Se você acreditar e obedecer, isso ajudará. Agora quero salientar algumas características que são indicadas por esta história do homem rico e Lázaro. Existem 5 recursos. Em primeiro lugar, houve persistência da personalidade após a morte.
O homem rico ainda era um homem rico e Lázaro ainda era Lázaro. Nenhum deles perdeu suas identidades. Algumas pessoas nos ensinam que depois da morte tudo desaparece e não resta mais nada. Isso não é bíblico. Após a morte, continuamos com a mesma personalidade que vivemos em vida. E em segundo lugar, houve reconhecimento de pessoas. O rico reconheceu Lázaro e Abraão. E Lázaro reconheceu o homem rico. Terceiro, houve lembrança da vida na terra. Tanto o homem rico como Lázaro conseguiam recordar as circunstâncias das suas vidas antes de morrerem. Quarto, havia uma consciência da sua condição atual. O homem rico estava em tormento, sua língua ardia em fogo. Lázaro estava em conforto e paz no seio de Abraão. E em quinto lugar, houve uma separação completa entre os justos e os injustos. Cada um deles tinha um lugar determinado e nenhum deles podia passar de um para o outro. Deixe-me dizer essas 5 coisas novamente, porque elas são muito importantes e contradizem muitas teorias que estão sendo divulgadas hoje. Primeiro, houve persistência de personalidade, sem perda de identidade. Segundo, houve reconhecimento de pessoas. Terceiro, houve lembrança da vida da terra. E quarto, houve uma consciência das condições atuais após a morte. E quinto, houve uma separação completa entre os justos e os injustos. E o que aconteceu com aqueles que morreram antes do próprio Jesus morrer e ressuscitar dos mortos? Porque esse acontecimento dividiu a história e o destino das almas antes e depois da morte e ressurreição de Jesus, não é mesmo? A morte e a ressurreição de Jesus produziram uma mudança, na verdade, em todo o universo. O evento mais decisivo na história do universo e afetou o que aconteceu com aqueles que morreram. Vejamos agora o que aconteceu antes da morte de Jesus. Já vimos nessa história do homem rico e de Lázaro que todas as almas que partem passam para um lugar que se chama em hebraico Sheol e em grego Hades. A palavra grega Hades significa mundo invisível. Assim todos, sejam justos ou injustos, passarão para este reino invisível chamado Hades ou Sheol. Este era um lugar de almas que partiram, mas havia 2 áreas completamente separadas para os justos e os injustos. E observe que todo mundo era justo ou injusto. Como eu estava dizendo ontem, não há nada intermediário, você não pode ser meio justo e meio injusto. Você tem que acabar com um desses 2 lugares. A área para o justo é chamada de seio de Abraão, significando, suponho que Abraão, que é o pai de todos que creem, acolheu-os ali e o consolou-os. Esse é o meu entendimento.